nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ainda não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre as feridas da alma, a inteligência emocional, a culpa e, dentro de tudo isso, a inteligência mental unida com a inteligência emocional. No sentido de a gente buscar uma forma melhor de viver, conviver com todo o nosso passado, com toda a nossa bagagem emocional que vem do corpo astral, do corpo emocional, o qual ele reproduz, constrói tudo que nós temos na nossa alma ao longo do nosso desenvolvimento encarnatório. Bom, vamos lá. Dá uma olhada nessa frase aí, gente, o que vocês acham? A dor que dói comprime o peito, é a projeção das feridas, das dores, as projeções das feridas presentes na alma. E é flagrante sempre no olhar de cada um de nós. É verdade isso? É. E quando a gente fala de dor, o que é a dor para vocês? Vamos tentar fazer assim, de uma forma que vocês também participem, que vocês também falem, tá? Fica mais interessante. O que é dor para vocês? Existe a dor física e a dor da alma, né? Que é a dor emocional. Como é que vocês sabem identificar o que é uma dor emocional? O que é uma dor que vem da alma? Dor que vem de dentro da gente, que a gente não tem uma explicação, porque não existe uma ferida física. É um sentimento de dor. Que tem origem? Tem. Onde? Nossa. Porque na maior parte das vezes, né, que a gente, principalmente quando a gente, se a gente pensar em diversas situações, de nós mesmos, quando a gente está tratando alguém, quando a gente está conversando com alguém, até mesmo conversando com um amigo da gente, ou com um parente, qualquer coisa, a gente sente que existem pessoas, isso também com a gente mesmo, que sente coisas, por exemplo, sem sentido, ou sem origem, por exemplo, né? Um sentimento de nostalgia muito grande que chega a fazer até mal. É nesse sentido que a gente está falando, coisas que faz com que a gente passe mal, que a gente não sinta bem o lugar que a gente está, não sinta bem com as pessoas que a gente está, por mais que a gente seja muito amado, por mais que a gente seja muito querido, por mais que a gente goste muito de todo mundo, ou goste do ambiente, ainda parece que falta alguma coisa, parece que ainda tem algo dentro da gente que é muito pequeno, que ainda falta mais coisa. Todo mundo já sentiu isso? Sim. Ou às vezes até chegar ao ponto de ser tão dolorido que pode machucar nós mesmos, até no sentido da gente começar a se afastar das pessoas. Principalmente quando a gente não entende muito bem de onde vem e por que acontece, né, essas sensações. Então eu coloquei aqui algumas das sensações, né, emocionais que tem. Acho que todo mundo já deve ter sentido tudo isso, né? Raiva, medo, nojo, felicidade, tristeza, surpresa, inveja, vergonha, orgulho, desprezo, depressão, amor, ansiedade. Todas essas sensações, nós temos isso constantemente. Existe alguém que não tenha? Existe alguém que não tenha uma dessas sensações? Vocês conhecem alguém que não tenha nenhuma dessas sensações? Por exemplo, eu nunca senti, por exemplo, desprezo por alguém. Nunca senti vergonha de alguma coisa. Não existe isso. Nós todos sempre sentimos tudo, todas as coisas, em todas as situações
e em todos os momentos da vida, desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre. Não é verdade? Uma das primeiras sensações já começa já até antes da gente nascer, né? Vocês já sabem disso, né? Antes da gente nascer já começam as primeiras sensações intraútero, né? com a relação da mãe à criança. Bom, para a gente entender melhor de onde vêm essas dores, de onde vêm todas essas sensações, vamos dar uma estudada um pouco melhor nos dois corpos que estão mais envolvidos com isso, né? Que são os corpos astrais, né? Todo mundo sabe direitinho, lembra bonitinho onde estão todos os corpos. Legalzinho, né? Quando a gente entra na fisiologia astral, biologicamente a gente tem um corpo físico e no astral a gente tem vários outros corpos, né? Desde os corpos inferiores até os corpos superiores. Por exemplo, quando a gente está tratando as pessoas, né, a gente trata sempre quem? Os corpos inferiores, nunca os corpos superiores, devido à alta vibração do corpo superior. A gente não consegue atingir tanto esse corpo. Então a gente trabalha mais os corpos inferiores, que são justamente eles os que trazem todas essas projeções, né, até o nosso corpo físico, que pode até se transformar em doença, dependendo da intensidade, dependendo de quanto que a gente dá importância também para cada uma dessas coisas. Então eu coloquei mais ou menos aqui todos os corpos que a gente tem, né, desde o físico etérico, emocional, mental, aí o mental superior, o emocional superior, até chegar no espírito, que é a mônada. Bom, desses corpos, se a gente falar agora do corpo, vamos começar a falar um por um, né? Vamos começar pelo corpo emocional. No corpo emocional, pessoal, então a carga emocional que nós trazemos ao longo da nossa existência. Uma coisa interessante, quando a gente, vamos imaginar nessa encarnação que vocês têm, pense agora nisso, vamos fazer esse exercício. Pensa nessa encarnação que vocês estão agora, tudo que já aconteceu com vocês desde o dia que vocês nasceram, e pensando sempre em situações drásticas, tá? Todos os traumas que já aconteceram com vocês, todas as vezes que vocês já sofreram muito com outras pessoas, né? Para onde vai todas essas sensações? Qual é o lugar para onde vai, onde é filtrado, para onde é levado essas sensações? Onde vocês acham? É para vocês falarem, tá? Depende, sensações de medo, sensações completas vai para o oitavo corpo. Sensações de medo fica no esplênico. Não, no corpo. Não, fica tudo na aura, na verdade. Então a aura não é corpo. É corpo. Não entendi. Para que lugar? Todas as sensações que nós temos, todas as nossas dores, as emoções, para onde elas vão? Elas ficam na mente? Não. Elas ficam no corpo físico? Não. Para onde elas vão? Duplo etérico? Para o corpo emocional. É ela que puxa toda essa sensação. É esse corpo, é o mata-borrão dessas sensações. Vai tudo para lá. Quando a gente sai daqui dessa encarnação, a gente leva embora para o mundo astral tudo que a gente viveu aqui nesse corpo. Ou seja, do que é feito, uma pergunta interessante, do que são feitos os corpos astrais? Vocês já pensaram nisso? Você chama de emocional, mental inferior? O emocional, o mental, o inferior, o superior, do que eles são feitos? Vamos pensar nos inferiores, que é o que a gente atinge mais, o que a gente entende mais até. Tá? Do que eles são feitos? Por exemplo, nosso corpo físico é feito de células, é feito de matéria, que é feito de átomos, que é feito de elétrons, aquelas coisas, que vai chegar montando células, montando as moléculas, montando células, montando tecidos. Né? Esse é o material do nosso corpo físico. E o material dos nossos corpos astrais? Energia? Também. Tem célula no nosso corpo astral? Por exemplo, no corpo mental, no corpo emocional. Existem células? Existe, né?
Existe, são as células. Mas ela não é... Que são as células astrais, na verdade. São células que vão compor e vão construir esse corpo. Que é diferente, por exemplo, das células que nós temos no corpo físico. Né? Essas células elas vão ter um material eletrônico, né? Uma composição eletrônica numa vibração muito maior do que essa. Vocês entenderam? Onde o principal elemento que tem dentro dessas células, até o que ele alimentam as células, é o que a gente chama de energia, né? Mas na verdade nada mais é do que uma composição, né, de átomos e elétrons em altíssima vibração. Portanto, todas as emoções que nós temos aqui nessa encarnação vai para esse corpo. Do mesmo jeito que se você pensar em todas as encarnações que você teve ao longo do tempo que você foi na Terra, vamos supor, você já teve, sei lá, 50 encarnações. Essas 50 encarnações é que, dessas 50 encarnações, todas as coisas que você viveu, todas as coisas que você sentiu, vamos pensar só nas sensações, elas vão tudo para o corpo emocional também. Conforme a gente vai encarnando, desencarnando, a gente vai trazendo todas as emoções de várias encarnações, de várias experiências. Vocês conseguiram entender isso? Que interessante que é isso. Se a gente pensar bem, né, todas essas sensações que a gente tem hoje, a gente tem as que nós estamos vivenciando nessa experiência, junto com outras que já estão no nosso corpo emocional de eras e eras passadas. Então você nunca acaba com... Então, eu não quero ter essa angústia, porque ela já está vindo... Por exemplo, aquelas que você não vivenciou nesse corpo, né? As que você não vivenciou nessa encarnação, e aparece, por exemplo, aquela sensação de angústia muito forte, ou uma sensação de solidão muito grande, ou um outro tipo de dor qualquer emocional muito forte, que não tem uma explicação porque você não viveu algo tão parecido, ou que pudesse ter promovido essa coisa nessa encarnação, muito provavelmente são coisas que você está trazendo de outras vidas. Mas como é que ela vai refletir nessa daqui, através desse corpo? E como que você se livra dela? Pois é, essa que vai ser a palestra todinha. Essa que vai ser a palestra, é extremamente complicada. É uma das coisas, pessoal, talvez seja, né, vamos dizer assim, o trabalho mais complicado da encarnação. É você lidar com tudo isso. Porque, na verdade, a gente não se desfaz das coisas que a gente construiu ou que a gente vivenciou em outras. A gente traz de volta. Vocês entenderam? Agora, vamos continuar, que daí vai entrando no que você está perguntando. Mas antes da gente continuar falando mais sobre isso, né, se a gente até coloquei alguns detalhes aqui nos slides, né? Por exemplo, toda a carga emocional, né, que vem, né, que está presente nesse corpo emocional. Eu coloquei alguns exemplos, né, emoções a gente pode até colocar como... E outra coisa, né, que é importante também, quando a gente fala dessas emoções, quando a gente fala dessas sensações, todo mundo às vezes tende a pensar nas negativas. Não existe só negativa no mundo, as positivas também vêm nesse corpo, tá? Então, tanto as negativas como, por exemplo, né, medo, raiva, ressentimento, angústia, culpa, ira, ódio, enfim, um monte de outras coisas, assim como também as outras emoções positivas, amor, ternura, compaixão, satisfação. E nós temos isso mesmo, se você parar e se avaliar, se observar, às vezes você está diante de uma situação, vou pegar um exemplo qualquer aqui, sei lá, você passa na frente de uma pessoa, né, que faz muito mal para ela mesma, ou que você até conhece, ou seja amigo seu, ou seja parente seu, e você vê que aquilo ali, naquele indivíduo, é algo que ela ainda não cresceu, é ainda algo que ela não vivenciou, portanto ela não sabe lidar ainda com aquilo. Você vê aquilo assim, mas é como se fosse uma criança, ela ainda vai aprender aquilo.
Você tem uma compaixão, mesmo que você nunca tenha aprendido isso da sua mãe e do seu pai. Você tem isso, você carrega isso dentro de você. Que a gente já aprendeu isso em outras vidas. Deu para entender? Então, se a gente vê agora a reflexão que existe, né, dessas emoções, né, dos corpos, do corpo emocional sobre o corpo físico, né, como é que funciona isso? Agora, um outro mecanismo importante, né, que todos os nossos corpos astrais, eles sempre vão estar projetados, né, tanto para cima quanto para baixo, tanto na projeção para a mônada como para a projeção para o corpo físico. Obviamente que a projeção do corpo físico ela é muito maior. Né? Ou seja, é como se o corpo físico ele puxasse. Quer passar por aqui? Ó? É mais fácil. Por aqui, Maria. É como se o corpo físico fosse, por exemplo, o buraco negro que pudesse puxar tudo que vem dos outros corpos para cá, do nosso corpo físico. Justamente devido à alta densidade que esse corpo tem. Como esse corpo tem uma grande densidade, ele acaba puxando um monte de outras energias que vêm desses corpos, mesmo que sejam energias até mais sutis. Portanto, se a gente pensar agora só em emoções que estão presentes no corpo emocional, obviamente o corpo físico começa a atrair essas emoções para o corpo físico. Né? Agora, qual é a repercussão que vai ter no corpo físico em relação a essas emoções quando elas são puxadas do emocional para o físico? Como é que o corpo físico reage a essas sensações? Depende. Como vocês acham? Se você estiver mal, você vai ficar doente. E se você estiver bem? Você pode ficar doente? Não. Por que não? Por que não? Por quê? Então, mas pensa mais, vai mais profundo. Por exemplo, ó, por mais que você esteja feliz momentaneamente, porque não existe um grau de felicidade constante na vida, né? Pelo menos no tipo de vida que a gente vive aqui. São momentos. No momento que você está bem, as emoções que partem lá no corpo emocional, elas podem interferir no seu fisiologismo aqui, mesmo que você esteja bem? Sim. Pode sim, pessoal. Se vocês olharem bem, ó, pensa na mente de vocês, né? Aqui ainda está faltando mais um corpo para poder ligar as duas coisas, que é o corpo mental. Mas pensa na mente de vocês. Não sei se vocês já viram, ou já conseguiram perceber, a mente da gente ela é extremamente interessante. Vocês já perceberam já que existe, como se existisse dois de vocês dentro do corpo? Ou dentro da mente? Quer ver? Ó, vamos fazer um exercício. Não necessariamente. Pode ser antagônico ou pode ser no mesmo sentido. Ou o mais interessante, eles nunca são sempre a mesma coisa. Por exemplo, eles são antagônicos ou eles são no mesmo sentido. Eles podem ser no mesmo sentido antagônico, eles podem ser no mesmo tempo. Por exemplo, na tua mente, quer ver? Ó, você não consegue, não sei se você, é uma coisa que a gente faz sem a gente perceber. Você está estudando uma coisa, você está lendo alguma coisa, você está ouvindo algo de alguém, certo? Ao mesmo tempo, não sei se vocês já perceberam, dá também ao mesmo tempo que você está vendo o que você está lendo, você consegue escutar uma música na sua cabeça. Já aconteceu isso com você? Já? Dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Sim. Né? Então, ó, eu peguei só como exemplo, não é que isso que eu vou falar funciona desse jeito. Essa situação de bem-estar e de mal-estar da alma pode acontecer os dois ao mesmo tempo. Você pode estar extremamente super feliz porque você encontrou o amor da sua vida e ao mesmo tempo, lá no fundo, no pano de fundo da mente, tem lá algo te ameaçando. Mas será que é mesmo? Mas será que ele te pode abandonar um dia? Mas será que isso? Mas será que aquilo? E você nunca viveu, às vezes, aquilo, por exemplo, você nunca viveu o abandono propriamente dito. E você morre de medo do abandono. Aí começa, mas da onde vem essa sensação? De onde vem isso? Né? Porque eu nunca vivi isso.
Vocês entenderam mais ou menos onde eu quero chegar? Então, o nosso corpo, as nossas sensações, ela é pura em todos os momentos. Ela traz uma coisa para você e daqui a pouco ela traz outra. E dependendo da complexidade, uma outra coisa mais interessante, dependendo da complexidade do indivíduo, pode vir 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Vocês entenderam? Não duas, uma bloqueando a outra, uma contradizendo a outra. Pode ter 5, 7 elementos ao mesmo tempo dentro de uma única situação. Você começa a repensar as coisas. E a partir de você repensando as coisas, você revendo todas as situações, é que você começa a pensar em todas as outras possibilidades negativas dentro daquelas positivas. Mas se você conseguir só construir as positivas. E existe isso. A gente convive com os dois lados todos os dias, a vida toda. Não existe a gente, por mais que a gente fale assim, ó, você tem que ter atitude positiva, você tem que ver o lado positivo da vida. Você pode fazer isso olhando, pensando, mas o seu fundo de mente, que ele é, na verdade, é onde está brotando a mente consciente, você não tem como chegar lá, ter uma ferramenta e ir lá e mudar. Nós não conseguimos ainda fazer isso. Nem sei se um dia a gente consegue fazer isso aqui, né, nessa composição que nós temos de corpo. Provavelmente a gente consegue acessar muito melhor quando a gente sai desse corpo. Porque daí aumenta o tamanho das coisas. E mesmo assim, isso que eu estou dizendo, depois que você conseguiu vencer os seus corpos astrais mais baixos, ou seja, os mais pesados, são os inferiores. Porque assim, quando a gente desencarna, a gente fica com os corpos inferiores. Não é? Todo mundo sabe disso, né? Quando a gente desencarna, a gente fica com os corpos inferiores. É como se você assumisse agora tudo isso que você tem, só que no astral inferior. Conforme o tempo vai passando e conforme você vai aumentando, vai atravessando, né, o seu grau de evolução e que você vai vencendo todas essas coisas do seu corpo astral inferior, é que você vai destruindo, vai vencendo a morte, você vai matando esses outros corpos e assumindo os corpos astrais superiores. Ou seja, quando você está chegando cada vez mais próximo do espírito, que é o que acontece, por exemplo, quando você ascensiona. Né? O que é um mestre ascensionado? É um mestre que conseguiu vencer todos esses corpos. Então ele não tem mais corpo nenhum, na verdade. Né? Ele é pura energia da mônada. Vocês entenderam? Bom, cada grupo de célula do nosso corpo físico, pessoal, consegue, né, alterar, vamos dizer assim, até não só molecularmente, mas biologicamente, né, a sua estrutura biomolecular através dessas emoções, através dessa, eu vou usar a palavra energia, apesar que eu não gosto dessa palavra energia, mas na verdade é o campo vibracional que está vindo daquele corpo emocional para esse corpo físico, fazendo que pode até chegar até o ponto de alterar o nosso metabolismo, fazendo com que o nosso metabolismo fique diferente. Não necessariamente que seja doentio, tá? Sempre quando a gente fala dessas alterações, não tem que ser necessariamente algo que se traga doença ou algo que possa fazer uma alteração maléfica. Mas, geralmente, essas alterações acabam mudando a nossa estrutura fisiológica. Agora vem uma coisa super importante. Né? Bom, agora que a gente já entende como isso funciona, existe alguma forma, mínima que seja, de nós controlarmos tudo isso? O que vocês acham? Existe controle sobre essa situação? Do nosso corpo, de nós mesmos? Como é que vocês acham? Ó, vamos pensar.
Se todas essas emoções que conseguem filtrar para o nosso corpo físico, tá? E conseguem de alguma forma alterar a nossa forma de sentir, de viver, de lidar com coisas, de mexer até o ponto de mexer com o nosso fisiologismo, né? Em que parte que vocês acham, tá? Quando ele sai lá do corpo físico, do corpo emocional, vai chegando para o corpo físico, qual é a porta de entrada no corpo físico? É o estômago? É a mente? Mas agora vamos lá, a mente é uma coisa assim, um universo. Qual o compartimento da mente? Todo mundo entendeu? Ó, voltando de novo. Ó. Saindo todas essas emoções do corpo emocional, infiltrando no corpo físico. Certo? Qual é a porta de entrada no corpo físico para elas entrarem? Por onde que elas entram? Pela mente. Só que a mente ela é um universo imenso. A parte. Qual compartimento da mente é que vai permitir a entrada dessas emoções? Opinião? Emocional. Compartimento. O cérebro. Sim, mas o cérebro é físico. Vamos pensar na mente, porque a mente é maior. A mente, na verdade, é astralina. Tá? A mente ela já passa para outros lugares. Ela vem, na verdade, ela infiltra, ela entra pelo inconsciente da mente. É o compartimento que ela entra. É no inconsciente. Vocês entenderam? Então ela não vem bonitinha, olha, ó, eu sinto isso por causa disso. Não está consciente, está inconsciente, é onde nós não temos acesso. Vocês entenderam isso? Aí eu pergunto, existe como então, portanto, ter controle sobre essas emoções? Mas, Marquinhos, a somatização é o quê? É quando é a manifestação de todas essas sensações do seu corpo físico alterando o fisiologismo corporal. Mas só que aí a doença não existe. A doença é da sua mente, aí a doença não existe. Se você manter isso daí acontecendo, ela vai alterar o seu fisiologismo, as suas células. E aí vai depender de quanto tempo isso vai ser mantido. Se isso for mantido por muito tempo, exageradamente, com certeza vai alterar ao ponto de lesão na célula. Porque aí vai somar. Não pensa que a gente está aqui somente tendo as emanações energéticas. A gente está somando com tudo, por isso que a gente chama, fala que por isso que soma, né? É a psicossomática, a gente está somando com o ambiente também. Porque a somatização ainda está no inconsciente, né? Então, ainda está. Não, é mais profundo do que isso. Ó. A emoção que vem do corpo emocional infiltra na mente, através do inconsciente. E aí ela começa a reverberar aqui no nosso corpo todas essas informações, que a gente não tem acesso, que a gente nem sabe por quê e por que está acontecendo. Automaticamente as suas células vão começar a sofrer, células do seu corpo físico, vão começar a sofrer com tudo isso que está vindo. Até aí tudo bem? Só que assim, então quer dizer que se eu parar de pensar ali, ou se aquilo parar de vir, vai diminuir isso dentro do corpo? De uma certa forma, se a gente conseguisse, ou tivesse alguma ferramenta que impedisse isso, sim, certamente. No entanto, como a gente não tem consciência do que está acontecendo, e a gente às vezes até está acontecendo todas essas coisas, a gente está achando que é outra coisa, não é isso? Porque a gente tem a tendência a responsabilizar uma outra coisa, né, que poderia estar causando aquela alteração física no teu corpo. Junto com tudo isso, soma com o ambiente. O ambiente é o que você come, o que você pensa racionalmente e no seu consciente. O que você respira, o que você faz, que tipo de coisas que você dá para o seu corpo. Isso que soma. Aí soma tudo. O que já está vindo de lá, alterando as moléculas do seu corpo, mais o que o ambiente que você está construindo então. Mas quando você tem um problema, é muito rápido, né? Por exemplo, todo mundo fala, fiquei preocupada, mas a dor na coluna é emergencial. Eu explicaria de uma outra forma. Eu explicaria mais ou menos assim, ó. Você tem
Você tem isso trazendo lá, você já tem uma dor profunda trazendo da sua vida passada. Chegou aqui, entrou no seu inconsciente, refletiu no seu corpo, alterou a sua célula. Não é que alterou a sua célula. A sua célula está sofrendo, na verdade, ela está perto desse negócio quente, está sofrendo o calor, por exemplo, do objeto, do aparelho. Esse calor, vamos supor, não é interessante para essa célula. Ou seja, não é fisiologicamente confortável para essa célula. Então ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que alterar outras coisas para poder se adaptar àquela situação. Suponhamos, agora vamos pensar no que você falou, suponhamos que você já está sofrendo uma situação assim, muito rápido, por algum tempo, e muito rápido altera uma célula sua e já começa a fazer uma doença muito rápido. E eu já diria agora assim, provavelmente você já tem então programado geneticamente uma alteração que basta ter um start, pequeno que seja, que já começa a alterar a sua célula definitivamente a tal ponto de gerar uma doença física e rápida. Isso acontece muito com doença autoimune. Com o quê? Doença autoimune. As doenças do sistema imunológico. Por exemplo, a pessoa vai lá, sofre uma depressão profunda muito grande, ou ela sofre um trauma muito grande e começa a já ter uma reação imunológica extremamente agressiva. Você já ouviu falar disso? Uma alergia que nunca existiu agora está começando a ter de uma hora para outra. Ou, sei lá, outras doenças, né, mais graves até, pode até também acontecer, mas não numa velocidade tão rápida assim. Na verdade, eu estou falando mesmo de dor física. A hora que acaba a preocupação, dependendo do como você pensa, a dor vai embora. É que existem várias formas de a gente ver isso, porque também pode ser assim, ó, o teu corpo também ele vai tentar se defender. E uma das formas de você se defender isso é enrijecer o corpo. Você sabia, né? Toda vez que a gente se defende alguma coisa, a gente enrijece o corpo. Isso é um dos nossos mecanismos de defesa. Mas não estou falando de nada a ver com astralidade, tá, pessoal? Nosso físico mesmo. É de enrijecer. Então, dificilmente, a gente só relaxa mesmo tudo quando a gente pensa, quando a gente percebe, o que a gente imagina, que não tem mais nada de perigo em volta da gente. Mas, só para eu entender, nós temos um corpo físico, o duplo etérico, o astral, o mental inferior e o mental superior. O mental superior é as experiências positivas que vai para lá e ficam lá. O inferior, que é o eu inferior, isso você está dizendo do inconsciente, são as experiências, as personalidades anteriores que estão nesse inconsciente? Tudo que você viveu para trás, de sensações, eles vão ser, vamos dizer assim, armazenados nesse corpo. E é no emocional inferior, não é no superior. Não, superior sim. Beleza. Vai no inferior. Isso daí, você desencarnou. Largou esse corpo físico. Seu duplo etérico vai ser desfeito também. Porque você não vai levar nada. Mas o que você vai levar com você vai assumir agora o corpo mental e emocional inferior. Que você vai ficar, por exemplo, num plano acima desse daqui. Como é que você assume o seu corpo lá? Através do mental superior, inferior e o emocional inferior. Então, o emocional, né, ele está armazenando todas essas emoções, ele vai ficar tudo contido nele. Não, você falou, eu lembrei, meu irmão desencarnou com câncer. E estava no auge da vida dele, física. Né? Sim. Então, quer dizer, mas acontece que eu acho que já tinha uma programação kármica. Naquele momento, dependendo das atitudes dele para trás, que a gente vê histórias que a pessoa acaba mudando. Que pode ser que sim, que pode ser que não. As suas atitudes, né? Sim, pode ser que sim, pode ser que não. Que senão fica muito assim, né? É sempre assim, mudou a atitude, mudou. É muito complexo, pessoal. O sistema de encarnação é uma complexidade muito grande. Mas o merecimento não entra nessa jogada. A espiritualidade, eu vejo que tudo é merecimento. Se nós tivermos merecimento, aí que está o que é o merecimento? A gente ouve muito reforma íntima, fazer caridade, que eu acho que fazer caridade. Mas não significa que você pode. Eu entendi o que você quis dizer. Eu vou falar uma coisa, talvez não tenha a ver com o que você está falando, mas só para. Tá? Mas, por exemplo, vamos supor, suponhamos que um indivíduo fez uma coisa muito drástica na vida passada. Coisa muito,
nos ensine. Eu devo ter feito. Não importa, nós todos fizemos. Ninguém está aqui de graça. Basta a gente estar aqui. Não é aqui no centro que eu estou falando, é aqui na Terra mesmo. Encarnou, já sabe. Né? Está devendo tudo que você pode imaginar. A não ser que seja algum ser muito iluminado, maravilhoso, que está aqui, na verdade, em missão fazer outra coisa. Porque acho que você já deve ter visto, então, já falou os 200, acho que 3% do que está aqui na Terra é isso. E olha lá. Né? E talvez nem 3% está chegando. Né? Ou seja, nós todos aqui estamos por causa de todas as coisas que nós estamos aqui reconstruindo. Normal. Então agora eu vou ter uma vida mais espiritualizada, vou fazer isso. Então vou ganhar bônus? Não necessariamente. Isso não é merecimento. Seu merecimento é continuar fazendo o que você tem que fazer aqui devido à reconstrução que você tem que fazer. Independente do que você está fazendo, as outras coisas que você está lá aprendendo a fazer caridade, não sei o quê, e isso está vindo para a sua vida como formas de te reeducar. Só. É reeducação. Até porque tem muita gente que acha que é a troca, né? A gente não é uma barganha, né? A vida não é uma barganha. Né? Eu vou fazer tal coisa para depois ganhar um negócio. Bom, do corpo emocional também, como eu já falei, acho que eu já acabei falando um monte de coisa do slide aqui. Então ele vai estar sempre sujeito às doenças e degenerações. A raiva, a carência, a ansiedade, o medo, ela vai influenciar em tudo isso? Sim. Ela vai aumentar ou diminuir a sensibilização das nossas células? Sim. Outra coisa, o nosso corpo emocional, né, a velocidade de como ele emana, quando ele envia as informações emocionais para o corpo físico, varia muito de indivíduo para indivíduo. Né? Tem pessoas que é muito rápido. Se a gente colocar um espaço-tempo, tá? Mais ou menos a gente vai falar isso em milésimos de segundo para chegar. Tá? Porém, não é o todo que vem, tá? Vai vindo em partes, em compartimentos. Vai depender muito da experiência que você está vivendo aqui. Geralmente tende a ser similar. Uma vai puxando a outra. Vocês entenderam? Por exemplo, eu tenho uma grande carga de emoção de carência de outra vida passada. Suponhamos que eu fui um órfão na vida passada e eu tenho isso ficou lá, marcado no meu corpo. Aqui, nessa encarnação, provavelmente pode ser que eu tenha alguma situação parecida com isso? Sim, mas pode ser que não. Todas as coisas que ao longo da minha vida tiver a ver com toda essa orfandade que eu tive numa outra, ela vai refletir nessa também. Ou qualquer outra sensação que está parecida, que ela é similar. Vocês entenderam? Outra coisa, quando vocês... Já aconteceu de vocês entrarem numa situação, ou numa casa, ou num lugar, qualquer interesse, num trabalho, e que tinha um perigo muito grande, ou às vezes até na rua, né? E você sem sentir que o perigo chegou perto de você? Várias vezes. Qual é o nosso compartimento físico que detecta o perigo, o mal-estar? O plexo solar. Isso. E ele até fecha para dentro. Ele até fecha para dentro. É na região do umbigo, não é umbigo, ele fica atrás do estômago. Ele fecha aqui desse jeito. Vocês entenderam? Quando a gente está diante de uma situação, ou então, por exemplo, que tem uma coisa que todo mundo às vezes conta muito, eu estava dirigindo e começou a me dar um mal-estar muito grande, eu comecei a sentir até algo dentro, a pessoa vai falar assim, eu senti algo na barriga, jogando a barriga para dentro. Não deu 5 minutos, teve um acidente lá na frente, e se eu ficasse um pouquinho mais rápido, eu tinha entrado no meio do acidente. Então dá para chamar o plexo solar também como um radar, uma comparação grosseira, mas funciona. É porque, na verdade, é a emanação de energia que está em volta dele, né? Ele consegue, é como se ele fosse um sonar, ele consegue detectar tudo que está em volta dele. E ao contrário, eu tenho um outro chakra também, pessoal, tá? Que consegue também, ele também funciona também como um detector de emoções, principalmente as negativas, né?
As positivas também, mas mais as negativas, a gente percebe mais as negativas. Qual que é? Isso. É que esse é de dentro, esse daqui, o solar, é de fora para dentro e esse de dentro para fora. Nunca você sentiu aquela dor, aquela coisa que vem, fecha você aqui? Vem de dentro, fechou você aqui. É problema com a gente. Dor. Na verdade, de fora para dentro, de dentro para fora, às vezes a gente que está trazendo ou não, mas vamos supor alguma coisa que você está sofrendo, uma decepção muito grande, que vem aquela vontade até de chorar e te fecha aqui. Por isso que está dor de garganta, Marquinhos. A pessoa fica com todo... Principalmente as pessoas que não conseguem soltar para fora tudo aquilo que ela sente. Ela começa a segurar, é o famoso engolir o sapo. Então e isso começa a gerar uma massa energética muito grande aqui. E aí é o conflito, né, Marquinhos? Emoção e razão. Quando a gente está sempre nesse conflito, essa parte é muito... Que ela é o fluxo energético que está passando, é esse tipo, essa passagem, né, de informação, o caminho da informação. E o estrênico só relacionado a medo, raiva? Eu diria mal-estar de uma forma geral. Ele te dá muitas informações do que está acontecendo no meio externo. No meio externo. Vontade de vomitar, diarreia. Assim, do nada. Não é tipo, tô passando mal, não. Ele é um detector ambiental. Assim, porque o fluxo energético dele está mais para fora do que para dentro. Agora vamos lá, coisas que fortalecem essas sensações e essas coisas que podem acontecer no nosso corpo em relação, por exemplo, trazendo, né, essas emoções do corpo emocional. Quanto maior for o seu sistema, né, de crença rígido, ou o seu sistema de compensação de coisas, por exemplo, frustração. Você pode compensar sua frustração com sexo, comida, que mais? Droga, bebida, tudo você pode compensar. Quanto maior for essa sua forma de compensar essas coisas, maior será a ação dessas emoções sobre o corpo físico. Vocês entenderam? Ou seja, quanto maior for o peso de tudo isso, né, maior será também o peso dessas emoções sobre o seu corpo físico. Sobre o seu corpo físico. Então, qual seria, vamos agora pensando em tudo isso que a gente falou, né, qual seria uma forma, então, de a gente começar a tentar controlar tudo isso? Primeiro, voltando, as emoções vêm do corpo emocional, infiltra no corpo físico através da mente, do compartimento inconsciente. Certo? Então já começa por aí. A gente consegue controlar o inconsciente? Então como é que a gente faz para tentar melhorar o máximo possível tudo isso? Tentar trazer quase tudo, tentar trazer pelo menos o que a gente conseguir do que está no inconsciente para o consciente. Quanto mais consciente você entender melhor você, melhor você consegue mexer com isso daí. Ô Marquinhos, e uma pessoa então que tem Alzheimer? O que aconteceu com todas essas caixinhas? Mas o Alzheimer, mas por que o Alzheimer? O Alzheimer, na verdade, o cérebro parou, né, vamos dizer assim, o cérebro, as células, né, os neurônios não têm mais conexões com, vamos dizer assim, os outros compartimentos. Não é porque ele ficou no inconsciente, ele não tem mais conexão. Nem com o inconsciente, mais nada? É como se ele tivesse assim, o neurônio, não é o corpo todo, não é o indivíduo, não é o cérebro do indivíduo, o neurônio. Quando você aperta o canal da televisão, está sem canal, fica... É mais ou menos curto. E aí eles falam que não é genético, né? Que uma família não tem. A família da minha mãe quase toda tem, então... Se é genético ou não, não sei dizer. Eu sei que ainda não tem muito fábrica de estudo que fale mais detalhadamente sobre isso. Agora, as pessoas podem explorar um monte de coisa, mas não tem muito estudo que fala sobre isso. O Alzheimer, na verdade, acontece por causa de uma proteína que começa a ser produzida exageradamente no neurônio e começa a bloquear o neurotransmissor.
Ou então uma degeneração da baía de Mille, que é uma estrutura. Né? Você entende que se é uma pessoa ou outra na família que tem, mas assim, tipo, da minha mãe, minha avó, minhas tias, então tá indo assim. Aí você fala assim, como que não é? Isso é um karma coletivo. Mas pode ser. É que a gente vai entrar numa outra questão, isso daí, né, que não é o nosso caso aqui. Mas, enfim, não existe muito estudo que começa a falar assim, existem genes que realmente estão envolvidos nisso daí. Porque que nem o emocional, você está falando do emocional, Marquinhos, vamos supor, eu tenho uma questão de não saber falar em nome das pessoas. Toda vez que eu penso nisso, eu lembro de você. E até quando eu não vou? Eu te pergunto. Porque você entende que aí você vai passando, sofrendo isso, renite, sinusite, tudo do nada. É isso tudo emocional que você fala. Mas se você fala assim, pô, eu quero fazer, eu quero mudar, você vai vir trazendo as todas as encarnações. Qual foi a importância dessa encarnação? Qual foi a importância dessa encarnação? Tem que começar a investigar isso. Qual foi a importância? Ô Marcos, eu li em algum lugar que essas doenças que se repetem na família, elas se instalam porque as pessoas precisam, por afinidade, né? Não sei se procede. Porque já que vai saber lidar com aquele conflito todo, então elas vão se instalando nas famílias, não por questões genéticas, mas por afinidade para resolver um assunto que tem que ser resolvido ali para quem já está. Por isso que eu falei para vocês, quando a gente pensa de sistemas encarnatórios, de reencarnação, não é uma coisa simplesinha. Que é sempre todo mundo vai se juntar geneticamente, todo mundo desenvolve, não é. É uma coisa altamente complexa mesmo. Né? Quando nós desencarnamos, quando nós estamos na erraticidade e a gente está programando uma encarnação, pessoal, você fica anos e anos projetando a sua encarnação. Não vai assim, eu vou encarnar amanhã, desceu. Imagina, não existe isso. Você tem que projetar, você vai construir um projeto de vida, um projeto encarnatório. Então, eu vou tentar mais uma vez nessa encarnação fazer esse tipo de construção para o desenvolvimento do meu espírito. Então, para isso, nessa vida, eu preciso ter esse projeto. Então você projeta, você faz um projeto. E é um projeto imenso. E não é só você que está envolvido nesse projeto, é envolvido um monte de outros espíritos e situações nesse projeto. Para que você realmente consiga vivenciar aquilo. Só um exemplo, tá? Vamos colocar assim. Eu quero nesse projeto tentar refazer, reconstruir, por exemplo, uma experiência minha, né, que eu já tive em várias outras, de viciação. Qual que é, vamos dizer assim, para que você realmente consiga colocar isso em prática, o que você precisa ter nesse corpo, nesse próximo corpo que você vai ter, né, como uma grande ferramenta para você conseguir vencer isso? Vocês entenderam o que eu perguntei? Sim. Eu quero lidar melhor, eu quero construir algo onde eu consiga vencer a viciação. Então, eu vou construir um projeto para o próximo corpo, vou projetar o próximo corpo junto com o povo que está ligado com isso, lógico, né? Qual que seria, então, o corpo ou a situação mais benéfica ou mais, vamos dizer assim, mais interessante para eu conseguir vivenciar isso? É vir com tendências a vício. Com tendência a vício? Lógico. É aí que você vai ficar de frente do negócio. Assim. Porque é muito fácil, eu tenho asco a cigarro e asco a bebida. Você não vai nem chegar perto. Você não conseguiu resolver coisa nenhuma. Você tem que ter um vício. Aquilo está dentro de você há muito tempo. É que nessa daqui você só mexeu nisso. Quanto maior for a coisa que você quer resolver, é onde você vai mais. É para onde você vai. É lógico, gente. Viver é uma coisa difícil. A gente só vence uma coisa quando a gente entra no meio da situação. A
gente só consegue entender de verdade quando você entra no meio da coisa. Por isso que é super importante, então, ó, o cérebro e o coração estarem juntos. Na verdade, é o corpo mental e o corpo emocional trabalhando junto, que a gente vai chamar isso de inteligência emocional. Vocês entenderam? Bom, agora vamos falar um pouquinho em busca dessa reparação, né, do corpo emocional, do bom uso do corpo mental. Já falei a primeira coisa, ó, quanto mais a gente trazer para a consciência tudo aquilo que nos faz mal na inconsciência, tá, já é uma forma de você começar a colocar o corpo mental para trabalhar. Né? O corpo mental, assim como o corpo astral, né, o corpo mental ele é criado como um instrumento para auxiliar a encarnação. Tá? Então ele fica acompanhando vários processos da sua atitude. É um corpo talvez até mais, é um corpo que vai estar mais acima do que o emocional, é o que vai até chegar mais próximo até dos superiores. O emocional, trazendo uma determinada emoção, que para você é maléfica, vamos supor assim, você vai considerá-la como maléfica, que foi uma dor muito forte de uma vida passada, de uma outra coisa qualquer. Né? Quanto mais você conhecer isso, em torno disso, do porquê disso, de onde veio isso, mais fácil vai ser de você lidar com aquela situação. Não que você vai, de uma hora para outra, assim, isso sumiu da minha vida. É que nem todo mundo fala, olha, eu não queria nunca mais sentir aquilo. Eu não queria nunca mais sentir essa sensação de não falar não para as pessoas. Eu queria poder falar não, eu queria expor o que eu penso, expor o que eu acho, sem medo do que os outros vão achar, sem medo do preconceito ou do julgamento do outro. Né? No que você está preso de verdade? Né? Em que sensação que você está preso, que você ainda não entende o porquê que você está preso. Quanto maior for a compreensão dessa sensação, mais fácil vai ser para você conseguir andar no meio daquilo. Não que aquilo vai desaparecer, só que aquilo você vai dar uma outra razão para aquilo, você vai dar um outro significado, você vai ressignificar aquela situação. Entenderam o que é ficar consciente daquilo? Né? Dessas situações todas? Tanto é que quando você fala não para algumas frases de efeito, assim, você faz com que a pessoa pense ainda mais sobre aquilo. Por exemplo, vou pegar uma bobagem aqui, questão de prova, por exemplo, que eu sou professor, cite quais são as coisas que não podem acontecer nessa situação. É justamente aquilo que o aluno vai começar a pensar. Você vê a mente de uma criança, ela é tão inocente e pura, que você diz não, dá risada e vai fazer. Porque ela vai fazer... Ele não aceita, a mente dele não aceita essa palavra. Bom, esse corpo aqui agora, pessoal, vai ter outros tipos de condições, outras células diferentes, que é diferente do corpo emocional. Né? São células que vão ter agora novas vibrações, né? Vibrações mais, bem mais, numa velocidade muito maior. Aqui vai envolver energia de pensamento. Agora, se a gente pegar tudo que está envolto, né, no corpo mental e o corpo emocional, existe algo que a gente pode usar os dois para equilibrar? Todas essas sensações que podem nos trazer, por exemplo, até o ponto de chegar a desenvolver doenças, seja psicossomáticas ou qualquer outra coisa. O quê? O que a gente pode usar? Como é que a gente pode fazer o bom uso desse corpo? Imagens mentais, por exemplo, pode nos ajudar em alguma coisa? Pode. Se bem que a gente tem que tomar cuidado com a imagem mental. Ó, a mente, pessoal, ela é, de todas, é o corpo mais interessante do seu
porque né, lá no astral, se a gente olhar a nossa mente no físico, nosso compartimento físico, é, vamos dizer assim, o compartimento mais burro que nós temos. Tá? Ele aceita o que você colocar. Eu estou falando aqui no físico, não estou falando lá, tá? Aqui no físico. Ele aceita o que você colocar. Se você falar assim, ó, eu tenho medo disso, você já começar a colocar, não vou ter medo disso, não vou ter, ele vai começar a aceitar com o tempo isso daí. Ele vai trocar a polaridade. O corpo físico, a mente física. Faz isso. E faz bem. Tanto é que existem várias técnicas de coaching, não sei o quê, que você começa colocando situações, né, ou você mesmo se auto-influencia na sua mente, para que ela mude a forma de ver tal coisa. Então, eu acredito que assim, a aceitação, a não aceitação, ou a gente não querer mais alguma coisa, jamais na nossa vida, é porque você não sabe exatamente o que aquilo quer dizer, ou aquilo traz para você. Marquinhos, você começou sobre a dor, né? Normalmente, quando você vai reclamar alguma coisa, que é a dor, ou no corpo físico, na alma, estamos afligidos. E quando o dono fala aceita, ele está falando, recebe e tenta entender. Isso. Você sabe o que é? Sim. É que eu disse assim, como é que eu entendo isso. Né? Mas para mim valeu, você me ajudou bastante. E outra coisa, ó, você já ouviu falar que tudo aquilo que eu penso é aquilo que eu sou? Nem sempre é. Cuidado, hein? Às vezes você pensa que é uma coisa demais e não é. É você que está pensando. Na verdade, lá dentro da sua construção, não é bem assim. Ela é de verdade, ela é diferente. Eu vejo que às vezes simples pode ser simples para você, mas para mim nós temos. Mas por vezes para você é simples aquela situação e para mim é complicado. Mas é porque a forma da sua interpretação conforma com o que eu tinha passado de interpretado. Depende da sua maturidade, do teu espírito. E isso é assim, isso é para todo mundo diferente. O que é bom para mim não é bom para o outro. O que é fácil para eu resolver é mais fácil para o outro ainda, ou então é super difícil para o outro. Eu diria assim, isso tem a ver com a sua herança, é o que você aprendeu ao longo da vida, é o que você aprendeu ao longo da sua existência. Todas as suas existências. Nós temos coisas na nossa vida que eu acho que temos que aceitar. Não é o que nós queremos, mas é o que nós temos que conviver e aceitar. E também não tem problema de vidas passadas que a gente carrega. E também tem aquilo que eu acabei de falar. Quando você veio para cá, você construiu um projeto, lembra? Então, e às vezes não é agradável ficar naquilo que você mesmo construiu, porque vai ser desagradável. E a aceitação não está nisso? Sim. Bom, essas crenças que nós temos, eu falei para vocês, né, desses corpos, pessoal, né, tem coisas que a gente acredita mais, tem coisas que a gente não acredita tanto, né? Por isso que eu falei, tomar cuidado muito com o que vocês acreditam exageradamente. Tudo que você acredita exageradamente, tem aí, você tem que repensar, tem que ver. Sistema de crença muito rígido. E isso daí entra muito religiosidade. É o caso da superstição também, não é? Também. Eu falo por experiência própria, que eu pensava, você que vai me dar azar, acontecia, porque era meu pensamento que estava criando aquilo. Na verdade, você já está construindo todo o ambiente para que isso dê errado. Né? Deu para entender, pessoal? Então toma muito cuidado com essa coisa de crenças exageradas. Né? Crenças exageradas pode trazer problema. Entra o radical. E às vezes a gente não percebe isso, a gente acha que a gente está super certo. Né? Principalmente, eu vou usar aqui como exemplo, tá? Principalmente quando a gente está trabalhando espiritualmente. Achar que está falando, por exemplo, é igualzinho quando você está passando na rua. Vou usar como exemplo, tá? É agradável a gente chegar
no meio da rua, a pessoa te abordar e começar, você já leu isso daqui? Olha que bom que é bom para você, olha como isso aqui vai ser bom para você. Mas quem que a pessoa sabe o que vai ser bom ou não para mim? Eu que tenho que saber. É eu que tenho que sentir na pele o que vai ser bom para mim. É a mesma coisa quando vem alguém aqui, você vai, né? As pessoas adoram fazer evangelização, ensinando as pessoas. Às vezes a pessoa não está pronta para isso, às vezes a pessoa não está no que ela vai. Às vezes o aprendizado para ela é outro, não é esse, espiritualmente mesmo falando. Vocês entenderam? Então, cuidado com isso. Às vezes é tão forte que às vezes a gente coloca isso nos outros, e a gente, na verdade, se é tanto assim para os outros, é para a gente também. Esse tipo de postura traz tudo isso que eu falei. As energias, as sensações, as emoções que vêm do corpo emocional, eles vêm se estourando no corpo físico por esse caminho. O caminho das crenças. Quando a gente não coloca coisas em nós mesmos, né? Somos seres de luz. Consigo acessar fulano de tal. Com calma, né? Também, porque as coisas não são bem assim. Então é a vaidade. Uma das primeiras coisas que a gente precisa trabalhar. Bom, para a gente fazer uma auto-reflexão, né, de tudo isso daí, existem pelo menos 7 feridas emocionais que vêm da infância, agora pegando na vida física que nós estamos, tá? Das nossas vidas que nós estamos vivendo hoje, né? Assim como já aconteceram em todas as outras que nós já tivemos, já. Então, por exemplo, algumas coisas que podem trazer, né, essa explosão emocional que pode, né, de alguma forma, colocar dentro do nosso corpo emocional dores específicas da alma mais, vamos dizer assim, mais drásticas. Medo do abandono. Crianças que já foram abandonadas ou crianças que de alguma forma são abandonadas pelos pais, não que necessariamente que o pai vai lá e pega o filho e joga ele para a rua. Não é isso, não. Existem várias formas de um pai ou uma mãe abandonar um filho, vocês sabem disso. Né? Dentro de casa, às vezes, ele consegue fazer isso sem, às vezes, o pai e a mãe perceber. Né? Que tipo de coisa, né, que vai trazer para a criança? Né? Isso vai ser responsável para a criança começar a ter o medo do abandono sempre. Então, ela não vai conseguir entrar em relações mais profundas, ela não vai conseguir desenvolver coisas mais profundas na vida com medo do abandono dos outros. E às vezes é sutil isso que aparece, né? Sem ela perceber que é isso, que é abandono. Pode ver, muitas pessoas às vezes não conseguem se relacionar por medo de ser abandono, mas ela não consegue detectar que é abandono. É uma sensação que ela desconhece, que ela não sabe que na verdade é isso, e que ela acha que é outra coisa, ela vai dando outros nomes, e na verdade ela tem medo de ser largada, ela tem medo de ser um dia largada, um dia abandonada, um dia não quer ninguém mais querer aquela pessoa da igreja. Só que assim, fique bem claro, não é uma coisa assim simplesinha e fácil de entender. Vocês entenderam que a pessoa assim, eu sei que é por causa do abandono, porque a minha mãe um dia fez isso comigo, não é assim que aparece. Nunca que a pessoa que eu, por exemplo, eu hoje adulto, nunca que eu vou lembrar que a minha mãe um dia fez isso comigo, mas um dia fez, sem eu perceber. E aquilo está marcado dentro de mim, funcionando. Vocês entenderam? Violência intrafamiliar. Bater de vez em quando na criança é importante? Dar uns tapas na bunda para ela ver? É assim. De vez em quando dá uns tapinhas ali, ó, dá uns limites para a criança. O que não pode é soltar o cacete na criança. É passar os limites. Daí é violência. Falar com a criança, ensinar a criança determinadas coisas é importante? Sim, com jeito. Tem que ser às vezes firme, tem que ser um pouco mais, às vezes até mais, um pouco mais forte. A criança às vezes tem criança que precisa disso. O que não pode é soltar uma fera em cima da criança. É um exagero. Aí sim começa a aparecer outros problemas. Ó. Senão a criança, quando adulto, ele vai ver que toda a frustração que ele tiver, ele pode responder com violência também. Porque é assim que ele vê dos pais. Vocês entenderam? A rejeição, né? A mesma coisa, né? As crianças que se sentem rejeitadas pelos pais, né? Também vão sentir rejeição e também vão ser rejeitadores.
Não vai ser qualquer coisa que vai ser importante para elas, assim, interessante para elas ou que elas vão realmente ter interesse por aquilo. Injustiças também, né? Isso é complexo a gente saber. Como é que a gente pode estar sendo injusto com o filho? Ou como é que a gente vê ou que a criança está sofrendo injustiça dos pais, ou às vezes até da escola, às vezes até dos irmãos, né? O que pode gerar uma criança, um indivíduo, né, no futuro muito mais inseguro, né? Até mesmo o cinismo, gerar o cinismo do indivíduo. Traição também, né? Promessas não cumpridas, que vai tornar, por exemplo, o indivíduo desconfiado de tudo, que não consegue se interrelacionar, que não consegue ter amigos mais profundos, né? Relações mais profundas. Humilhação é uma coisa que acontece muito mesmo, abuso, né? E isso acontece dentro de casa, com os pais, com os irmãos, com os primos, na escola, em todo qualquer lugar. Né? Que vai acabar gerando um indivíduo adulto, né? Com uma baixíssima autoestima. E o medo do desconhecido, né? Que é o que a gente estava falando até agora, né? Tudo que a gente tem maior medo, pessoal, é desconhecido. A gente tem muito medo daquilo que a gente não sabe como é que funciona, que a gente não sabe de onde vem. Quanto maior a gente ter, quanto maior for o conhecimento, né? Quanto maior for a consciência da situação, menos a gente vai ter medo. Né? Por exemplo, terminar já, né? Quando nós estamos vivendo, né, aqui conforme a gente está vivendo aqui na Terra, uma determinada situação, tipo, sei lá, suponhamos que você, a pessoa que você gostasse muito largou você, mas você não queria largar, porque você queria continuar com aquela pessoa, mas ela te largou porque ela não queria mais você, mas você ainda queria muito aquela pessoa, você continua querendo muito aquela pessoa. Não dói durante muito tempo aquela dor, porque aquilo que você mais queria na vida ela vai te largar, aquilo que você mais queria ela não quer tanto você assim. Não é uma dor isso, muito profunda? E você já ouviu essa frase? Ah, mas o tempo vai curar. Você já ouviu? Sim. É verdade? Essa frase, ela é uma verdade? É. De certa forma, mais ou menos. Tem o senhor da razão? Deixa eu falar uma coisa para vocês muito interessante. Muito interessante em relação ao lance do tempo. Vocês sabiam que... Por que a gente reencarna? Evoluir. Isso é por quê? Sim, por quê? A gente não pode evoluir do outro jeito? Tem que reencarnar? Diz que não. Diz que não, mas a gente não leva embora todas essas emoções de todas as vidas? E quando a gente volta, a gente traz tudo de volta. Porque eles continuam lá e a gente continua com o mesmo. A gente até ganha coisas novas no corpo emocional, é tudo nosso. É a herança. Isso é a herança da vida também. Todas essas emoções são heranças da vida. Agora vamos pegar as emoções mais drásticas possíveis, negativas, ruins, horrorosas, porque a gente não quer nunca mais viver aquilo lá. Por que você, por exemplo, se a gente pegar agora, vamos pegar aqui, na desobsessão, espíritos que estão lá raivosos com aquele indivíduo, por exemplo, eu sou um obsessor da senhora, estou raivoso com a senhora, que na vida passada eu sofri demais, e agora eu quero isso aqui, machucar você. Certo? Qual é a forma que eu tenho, que vai existir para mim, eu, espírito desencarnado, com o processo, estando com essa sensação obsessiva em cima dela, porque eu estou obsessivamente ligado a essa pessoa, porque, né, por causa da minha dor, que ela me provocou. Vocês entenderam? Qual é a forma que eu tenho disso assim, diminuir essa intensidade de mim? Eu vou te dar tanto amor que você vai desistir. Não vai dar, você pode, a minha raiva, olha só, agora eu como obsessor, a raiva que eu tenho, o ódio que eu tenho de você pode dar o amor que for, eu quero que você morra. Não é verdade? É assim que funciona a nossa vida.
A única forma que tem, pessoal, dessa sensação diminuir no meu corpo emocional é o tempo. Por isso que eu tenho que encarnar para me distanciar temporariamente disso daí. O tempo te distancia das emoções. Conforme o tempo vai passando, as emoções vão ficando cada vez mais distantes desse corpo e da gente. Por mais que ela esteja lá. Reencarnando, né, Marquinhos? Lógico. É que na cada reencarnação a gente arruma mais problemas. Vocês entenderam? É a única forma que eu vou ter de chegar perto dela. Agora. Saiu pra outra. Não tem uma contabilidade demais mesmo para ficar mais balanceado? Ó. Portanto, qual é a forma mais eficaz, o tratamento mais poderoso que existe para tratar um ferimento da alma? O ferido da alma. O tempo é uma delas. Né? O perdão o perdão é muito interessante, porque o perdão, todo mundo acha que perdoa, e é muito difícil perdoar, pessoal. O perdão é uma das coisas mais complexas também que existe, das sensações. Eu só falei, mas eu estou nessa dificuldade aí. Porque perdão significa, perdão vem junto com compaixão. Perdão vem junto com compaixão. Não existe perdão sem compaixão. O que é compaixão? Compaixão é entender o outro, é entender a dor do outro, porque eu já também sofri aquilo. Eu sofri tanto aquilo que eu já sei que aquela sensação que aquela pessoa está tendo, ela vem daquele jeito mesmo, porque eu senti tudo isso. Como eu senti, eu entendo então o que está acontecendo com o outro, eu entendo a verdade. É mais fácil. Quando você está quando você está dentro dessa situação, dessa sintonia, que você está entendendo a dor do outro, tudo aquilo que ele te fez passar, fica mais fácil de você compreender em você porque você compreende. Não, no outro porque você compreende em você. E o mais bonito de tudo é que, conforme você vai fazendo novos projetos e novas encarnações, o que vai acontecendo? Isso tudo vai voltando para ver como é que você vai estar agora. Você vai estar agora. É uma espiral. A gente vai chegando sempre no mesmo ponto, no mesmo lugar, só que, quer dizer, no mesmo ponto, só que numa dimensão diferente. Ó, sempre é um ponto aqui, ó. Eu sempre chego aqui, só que agora por outro lugar. Que é isso que cada encarnação está fazendo. Você está sempre no mesmo ponto de formas diferentes de ver aquela mesma situação. Portanto, dá para a gente perdoar numa vida só? Perdão não é assim, não. Entendeu? Você chegou, a gente vai perdoar, perdoei todo mundo já. Tudo que ele não perdoar. Pensa que aí você vai ver, a sua mãe já está, com sua mãe e seu pai já está com você há um tempão já, na verdade. Ó, e outra coisa, hein? Mãe e pai, pessoal. Mãe e pai, não é assim, ó. Eu quero tanto ficar com meu pai. A gente já sabe, a gente já deve ter ouvido várias vezes que em algumas situações a gente até consegue mesmo encarnar com as pessoas que a gente amaria, que a gente ama demais, que a gente gostaria de estar junto da gente. Mas na maior parte das vezes não é. Na maior parte das vezes você tem a mãe e o pai que você conseguiu atrair pelas coisas que você tem. Entendeu? Você tem a mãe e o pai que você conseguiu atrair. Como assim? Assim, né? Por exemplo, mas eu quero aquela mãe maravilhosa, eu quero que a Débora seja minha mãe, porque eu amo a Débora, na próxima encarnação eu quero que seja a Débora. Mas eu tenho condições energéticas de ter a Débora perto de mim? Não. Então eu só tenho condições energéticas de ter aquele fulano lá, aquele espírito. Então, ou você vai com aquele, você não encarna. É aquele ali, ou é aquele ou é aquele. Aquele ali está na mesma. Então, quando que às vezes não? É quando você já tem outras condições de ter outras possibilidades. Ou então, você não tem, ou então outra situação, ó, como é complexo, você não tem nenhuma possibilidade de ter. Porém, a única possibilidade que você tem nessa vida de crescer é uma mãe assim. Então, aí sim é complicado. Mas não é porque ela é merecimento seu. Muito provavelmente foi aquela pessoa que pediu muito para você. Ou pode ser que também a gente venha com aquele ente querido, mas aquele ente querido vai embora também rápido.
que era só uma situação passageira, né? Isso é. Portanto, ó, a única forma que a gente tem, ó, só o amor pode curar realmente a ferida, porque é o amor que a gente recebe como herança da vida. Para nós fecharmos, pessoal, eu queria mostrar uma coisa para vocês aqui, só um minutinho, né? Só um minuto. No ano retrasado, se alguém conhecer essa história, se eu falar alguma coisa errada, porque eu só ali por cima, me perdoe porque eu não vou lembrar de tudo. No ano passado, retrasado, se não me engano, nos Estados Unidos, numa agência de publicidade, eles estavam recrutando várias crianças, né, para fazer um comercial. Então eles estavam, eu preciso de uma criança que seja assim, assim, assim. E enchendo de mãe, levando um monte de criança para fazer. Era um comercial super importante nos Estados Unidos. E chegou uma mãe com um menininho, né, super bonitinho. E aí o menininho era Down. E ele foi rejeitado justamente porque ele era Down. Então, olha, o cara falou, até ele entra no perfil tudo, mas o que a gente quer passar, a ideia, se a gente colocar uma criança assim vai trazer a ideia do nosso produto. Eles explicaram de uma forma até muito elegante com a mãe e tudo mais, e a mãe aceitou no motor. Aí a mãe abriu alguma coisa da rede social, não sei se Facebook, Instagram, não sei o quê. E falou assim, vamos fazer nós mesmos, chamar outras mães, porque ela tinha outras amigas de mães que tinham filhos portadores de Down, vamos fazer a gente um comercial com as crianças. Foi uma ideia que a mãe teve. Aí parece que assim, teve um grupo que se reuniu de mães nos Estados Unidos, na Inglaterra, não sei o quê. Tanto é que essa ideia que eles tiveram, eles construíram um comercial super lindo do dia do Down. Não sei se vocês sabem que tem o dia do Down, que é 21 de março. E que eu vou mostrar para vocês. Então, qual que era o tema do Down, né? O amor é que cura tudo. Esse que era o tema do comercial. Vou mostrar para vocês o comercial. E esse comercial, pessoal, é de uma música, quer dizer, é de um outro programa. Eles usaram um outro programa que tem nos Estados Unidos, que eles, um programa de TV, que eles usam uma música e convida várias pessoas assim, para quem que você quer fazer uma declaração de amor? É um programa, igual tem aqui do Gugu, do Faustão, é uma coisa assim, tá? E eles sempre usavam a mesma música, eles usaram a música do programa, tá? Colors and promises.
fechar então, para fechar, o que eu gostaria de deixar então para vocês, que somente mesmo o amor pode curar qualquer tipo de ferida que nós temos no nosso corpo emocional. Qualquer ferida emocional só pode ser curada através do amor. Por isso que antes de qualquer coisa, nós temos que distanciar daquilo que mais nos dói, para que um dia, através do amor, eu consiga refazer, reconstruir e transformar a minha dor em amor.